Notícias aleatórias, assim, eu não sei se vocês viram, mas eu fiz um vídeo ali falando do BitChat, né, que é a rede social nova do Jack Dorsey. Vocês viram essa parada? Hoje, deve estar até rolando agora, eleições em Uganda 2026. Mas eu fiz um... Como é que é? Eu fiz um vídeo, né, eu fiz um Reels ali falando sobre o Jack Dorsey ter lançado uma rede social nova, que é o BitChat, que funciona através de Bluetooth Mesh, né, que é as mensagens pulando de um celular pro outro. E aí hoje tá rolando essa parada, não sei se vocês viram, mas eu vou ler aqui rapidinho pra vocês, pra gente ver juntos aqui, porque isso aqui é interessante pra caramba. Uganda celebra eleições sobre repressão policial e internet bloqueada. Uganda começou nessa quinta-feira a votar em eleições legislativas e presidenciais, nas quais o presidente Yoweri Museveni... Mano, vocês têm que ver o naipe do amigo, tá? Olha o naipe do amigo, peraí. O amigo passa tranquilamente um ar de vovô, tranquilinho, que não sei o que e tal, chapéuzinho amarrado, que não sei o que, mas o amigo era brabo. O amigo aqui, ó, fardinha do exército e tal, o amigo é sinistro, tá? Busca prolongar seus 40 anos no poder em um contexto de forte repressão policial, só pra vocês entenderem. Ele tá no poder desde 1986, são 40 anos no poder. Toda eleição recente, as últimas eleições, desde que a gente começou a ter internet, 4 dias antes da eleição, ele sempre bloqueia a internet. Sempre. Então, ó, na capital Kampala, as sessões eleitorais demoraram a abrir, como é habitual no país africano, mas a votação começou pouco depois das 7 horas locais. Em pelo menos um subúrbio, confirmaram jornalistas da AFP. Segundo outra equipe da AFP, patrulhas policiais e militares fortemente armadas foram destacadas na cidade fronteiriça de Jinja. O jornal local Daily Monitor publicou uma página inteira explicando como proteger as casas durante as eleições, aconselhando os cidadãos a reforçar portas e janelas e procurar um cômodo seguro em caso de distúrbio. Causa, protesto Roblox aqui. É uma sensação familiar para os ugandenses após 4 décadas de governo Museveni, de 81 anos, um ex-guerrilheiro acusado de abuso generalizado de força de segurança contra seus adversários. Nessa campanha, ele enfrenta o cantor que virou político Bobi Wine. Quem é o Bobi Wine? O Bobi Wine tem o molho, tá? Pô, o Bobi Wine tem muito molho, tá? Brabo. Cara de brabão, tá? Aí, gostei. Fui com os corners do Bobi Wine, tá? Bobi Wine tem lastro. O candidato teve que... assim como na disputa de 2021, centenas de seus apoiadores foram detidos nos dias antecedentes à eleição. O candidato teve que usar colete à prova de balas no comício, nos quais descreveu as eleições como uma guerra, e Museveni como um ditador militar. Apesar das repetidas promessas de que não o faria, o governo bloqueou o acesso à internet na terça-feira por um período indefinido para evitar a disseminação de desinformação e incitação à violência. As Nações Unidas classificaram o apagão digital como profundamente preocupante e o Wine prometeu protesto caso sejam manipulados. Só que, olha isso daqui, cara. Tem uma parada aqui que é interessante pra cacete, bicho. Foi o vídeo que eu fiz, ó. Conheça o BitChat, o app que burla restrições em Uganda durante a eleição. Eleitores de Uganda vão às urnas hoje para um pleito presidencial. Hoje, quinta-feira, 15 de janeiro. O presidente de 81 anos está no poder há 4 décadas, vai disputar o 7º mandato consecutivo, que pode ir até 2031. A internet foi cortada no dia 3 de janeiro. Inclusive, tem um outro detalhe aqui, ó. Uganda, Starlink. Olha isso aqui. Se não é o nosso queridíssimo Musk, o maior apoiador de democracias do mundo, se ele não tá aqui com a gente, simplesmente fazendo o quê? Fazendo o que ele faz de melhor. Fazendo o que ele é bom de fazer. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? O que vocês me perguntam? Ele suspendeu a internet também porque ele é conivente com o governo, né? Porque o que importa pra ele é dinheiro, não democracia. Mas vamos continuar. O governo tomou uma medida para dificultar a comunicação. A Comissão de Comunicação de Uganda em português mandou aos operadores de telefonia móvel desligar a conexão pública de internet a partir das 18 horas. Segundo o governo, o objetivo foi conter a desinformação, notícia falta, fraude eleitoral e risco relacionado. Com isso, a oposição usou o aplicativo BitChat para bular essas restrições. O BitChat foi desenvolvido pelo cofundador do Twitter, o Jack Dorsey, e se tornou um artifício da oposição de Uganda para ampliar a comunicação. Ele permite a troca de mensagens por redes alternativas como Bluetooth e conexões locais entre celulares, ou seja, é um aplicativo de rede social que não precisa de internet, de rede, de nada. Ele usa Bluetooth, então você consegue se comunicar sem precisar fazer isso, entendeu? Tipo, você pode só, compartilhar como a gente fazia muito antigamente. Lembra do infravermelho, que os celulares tinham a tecnologia infravermelho, que você pareava ali e passava coisa de uma para outra? É mais ou menos isso, só que com Bluetooth, né, que é muito mais moderno. Moderno não, porque o Bluetooth é uma tecnologia de 1994. O software tem licença de código aberto, ou seja, pode ser usado, copiado, modificado e redistribuído livremente, sem restrição de licenciamento. Os especialistas em segurança cibernética, Under Protection, Hassan Horry, declarou ao Poder 360 que o app
tem a capacidade de transmitir mensagens ponto a ponto, ou seja, sem passar por um servidor central. Segundo ele, cada ponto participante é também uma forma de repetir o sinal e repetir as mensagens. Rory define o app a partir dos seguintes aspectos: rede mesh e transmissão ponto a ponto, ou seja, as mensagens circulam diretamente entre os dispositivos e cada ponto da rede ajuda a ampliar o alcance da comunicação ao repassar os dados. Comunicação offline: por utilizar essa arquitetura, os usuários podem se comunicar de maneira offline, ou seja, independente da internet, como em caso de apagão. Descentralização: permite conectar pequenos pontos para realizar a disseminação das comunicações por meio de frequência de rádio Bluetooth. Tecnologia da comunicação sem fio de curto alcance, usada para troca de dados entre aplicativos relativamente próximos. E código aberto. De código aberto, o aplicativo tem seu código-fonte disponibilizado publicamente, o que permite que desenvolvedores independentes analisem seu funcionamento, identifiquem falhas e proponham melhorias. E aí, o que acontece? Eu tava vendo que as eleições que vão rolar hoje e tal, 1% da população, 400 mil pessoas, baixaram o BitChat. E isso aqui, tipo, tá dando o que falar lá. Então, eu quero acompanhar isso aqui com vocês. Eu quero trazer isso daqui na próxima live para ver qual que é o resultado disso aqui e se o BitChat conseguiu burlar essa parada. Por quê? Eu tava lendo que para conseguir coibir a disseminação das informações através do BitChat dentro da população ugandense, você precisaria ou desligar o Bluetooth dos celulares, que eu acho que não é possível, ou você precisa confiscar os celulares de todo mundo, o que eu acredito também que não seja possível, ou você precisa impedir as pessoas de ficarem a 100 metros umas das outras, porque é mais ou menos a distância que precisa. Cara, muito doido isso daqui, mano. Muito doido. E falando em doideira, mas o inglês, ele não é a língua principal pro ChatGPT. Vocês sabiam disso? Eu sempre achei que, tipo assim, escrever meus prompts, fazer minhas coisas com IA e tal, eu precisava falar inglês, mas o cara que descobriu, rolou uma pesquisa, na verdade, a pesquisa tá até aqui no Archive, não sei o que e tal, mas eu vou trazer aqui o Fabrício Carraro falando pra gente qual que é a língua principal pra gente falar com as LLMs. Parece mentira, mas não é. O inglês não é a melhor língua para os LLMs, né, que são as IAs. Saiu um paper bem interessante apresentando o OneRuler, um novo benchmarking para avaliar LLM em contexto longo, ou seja, até 128 mil tokens, em 26 idiomas, e o resultado é no mínimo contraintuitivo. A gente sempre assume que, como a esmagadora maioria dos dados de pré-treinamento é em inglês, ele seria o melhor idioma disparado para qualquer tarefa, mas o ranking mostrou que o inglês ficou só em 6º lugar, e a medalha de ouro foi pro meu querido polonês, curiosamente, a segunda língua dele, que não sei o que e tal. Cara, quem fala polonês como segundo idioma? Meu Deus do céu. Segundo os pesquisadores, isso se deu provavelmente por uma questão de tokenização e densidade de informação. Parece que as línguas eslavas, ou seja, russo e ucraniano, também foram super bem, e estão num sweet spot, onde a forma como a língua é compactada pelos tokens ajuda o modelo a reter o contexto de forma mais eficiente. Cara, eu fiquei brisando, eu li essa parada e fiquei brisando sobre isso. O português é uma língua muito complexa, então talvez muitas das merdas que a gente vê de IA por aí seja porque a gente está falando com elas em português, sabe? Talvez se a gente falar em polonês com ela, a produtividade ela aumente substancialmente, assim. Para quem não sabe, línguas eslavas no geral não conjugam só os verbos, mas também os substantivos e adjetivos. Isso se chama declinação. Com isso, o sufixo dela vai mudar de acordo com a sua função sintática na frase. Exemplo, a palavra gato no dicionário polonês é kot, e a palavra rato é stu. Se uma palavra está no sujeito da frase fazendo uma ação, nada muda. Mas se ela está no objeto direto, ou seja, recebendo uma ação, um sufixo é adicionado. Kots, não vou arriscar falar isso aqui nem fudendo. Ou seja, o gato comeu o rato. Notou o sufixo -a? Não notei. Não notei. Sou burro, foi mal. Kots, zladskukra. Ah, aqui ó, entrou um A. Entendi. Entrou um A no rato aqui ó. Ou seja, a palavra carrega em si própria a informação de que faz parte do objeto direto da frase. E por causa disso, a ordem das palavras não importa muito. Em português, trocar a ordem para o rato comeu o gato muda o sentido da frase. Já em polonês, é só manter o sufixo em quem recebe a ação. Quer dizer, kot zladzkura ou zukura zladkot tem o mesmo significado, o gato comeu o rato. Se você quisesse dizer que o rato comeu o gato, seria tá. Ou seja, o rato volta para a forma do dicionário e o sufixo vai para o final de kot. Cara, que maneiro, que interessante isso daqui, mano. Aqui dei apenas o exemplo de objeto direto, caso acusativo, mas tem muitos outros casos. Se eu dou um brinquedo pro gato, aí ele tá dando aula de polonês, né? Foi isso que eles quiseram dizer com densidade de informação na tokenização. Você consegue tirar muitas informações da síntese e significado das frases com menos token. Além disso,
polonês, diferente do russo ou ucraniano, usa o alfabeto latino usado pelo inglês e outras línguas com muito recurso. Isso também ficou evidente quando o chinês, uma língua com muitos recursos na internet, ficou entre os 4 piores. O alfabeto deles é logográfico e a tokenização é bem diferente. Bom, desculpa pela aulinha de português, de polonês, link do paper no YouTube. Mano, foda, foda, achei muito foda isso aqui. E aí aqui tem o link original, que é isso aqui, ó, uma régua para medir todas, comparação de modelos de linguagem multilingües de contexto longo da Cornell University. E aí, ó, a gente tem aqui alguns comentários. A melhor língua para LLMs é feita pela própria LLM. Peça para um IA gerar um prompt em uma linguagem que só um ele vai entender e seja mais eficiente em questão de tokens. Vai gerar um bando de coisas aleatórias. Copie e cola na outra IA e veja se funciona. Olha, interessante isso aqui, hein, Dev Paladin. Interessante isso aqui. Se a gente manda um prompt em português para um modelo mais simples do Ollama, ele entende, mas responde em inglês. Esse comportamento não deixa o inglês como melhor idioma? Não, é bem isso que eles propõem no paper, apenas que o polonês é uma língua mais eficiente. Cara, eu acho, assim, galera, eu não sei se vocês curtem essas piras, mas eu me amarro nessas nerdices, assim. Tipo, eu gosto de entender essas coisas, porque eu acho que, como pessoa que vive de conteúdo, a gente precisa entender muito de linguística. Eu acho que é importante a gente entender a definição das palavras, entender a mecânica da comunicação. Por exemplo, esses dias eu tava conversando com um amigo meu, que ele é programador e tal, e ele tava me explicando uma parada que, tipo assim, falando parece muito idiota. Mas quando você para pra raciocinar, de fato é porque a gente não raciocina, né? Mas quando a gente para pra raciocinar, de fato, faz muito sentido. Ele tava me falando que tudo é linguagem, né? No final das contas, a matemática é uma linguagem, tipo, a computação, ele é programador, então ele tá falando, cara, programação é uma língua, é um idioma, sabe? Você escolhe qual idioma que você quer. Se você quer usar C, se você quer usar Java, se você quer usar, sei lá, COBOL, o que você está usando aí para programar, até o Vibe Coding, ele estava explicando que isso tudo é uma linguagem, é uma forma de se comunicar e de interagir com outras pessoas. E é muito interessante você parar para observar que as IAs, elas também usam linguagem, né? E a gente entender isso, e de certa forma, a gente trabalha com marketing, a gente também precisa entender de linguagem, porque a gente trabalha com a linguagem da internet. O nosso papel é traduzir a internet, é traduzir as redes sociais para os nossos clientes, né? Isso entra numa discussão bem legal, assim. Eu fiz um post também lá no Hack da Coco falando sobre o significado de conteúdo, que social media não cria conteúdo, na verdade ele nem faz conteúdo, ele transmite conteúdo e tal. E veio uma discussão, mas pô, como é que explica isso pro cliente, que não sei o que e tal. A nossa função é explicar as coisas, o nosso papel, eu acredito, e talvez seja uma afirmação meio forte, que todo prestador de serviço, ele é um professor por natureza, ele precisa ser um professor por natureza, sabe? Então eu gosto de entender dessas nerdices aqui, galera, porque eu acho que isso aqui vira assunto também. Então, da próxima vez aí que você conhecer alguém que fala polonês, fala pra ele que ele pode usar isso ao favor dele pra fazer as IAs trabalharem melhor. E se você sabe polonês, deixa teu melhor comentário em polonês aqui nesse vídeo, porque eu quero te responder em polonês usando uma IA também, e a gente vai fazer uma rinha de IA pra ver qual que é melhor aqui.